Muito boa noite a todos. O nosso tema de hoje é bens. O que são bens para o direito civil? Todos os bens é tudo aquilo que é possível ser apropriado e que possui um valor econômico. Deste conceito, a gente pode classificar e destacar duas características principais. Primeiro é a apropriação, ou seja, tudo aquilo que é possível se apropriar. E quando eu falo apropriação, eu posso vender, posso locar, posso adquirir, né, posso emprestar, tudo isso é considerado bens e que possui um valor econômico, que eu posso precificar, eu posso dar um valor a estes bens. Então, bens para o direito civil são todas as coisas que são suscetíveis de apropriação e que possuem um valor econômico. No direito civil, o bem, né, diferentemente de coisa, né, os bens são tudo aquilo, né, que caracteriza pelo fato e pelo objeto das nossas relações jurídicas. Né? Então, é importante destacar no conceito de bens essas duas características, a questão de ter um valor econômico e ser apropriado. Vamos ver agora a classificação dos bens, como que os bens eles se classificam perante o Código Civil, perante o direito civil. A primeira classificação que a gente vai ver é os bens materiais ou bens corpóreos. É tudo aquilo que tem uma existência material, que pode ser tocado, né, que pode ser percebido ali pelos nossos sentidos, como o olfato, a visão, enfim. Né? E aí exemplos clássicos de bens corpóreos, né? Casa, caneta, um carro, um trator, né? Uma moto, são bens ali corpóreos, né? Que podem ser percebidos ali pelos nossos sentidos, no caso, pelo sentido da visão. Né? Já os bens imateriais, ou os bens incorpóreos, aqueles que possuem uma existência abstrata, mas não por conta disso, não há possibilidade ali de ter um valor econômico, né? Por isso que está dentro do conceito ali de bens. Né? Os direitos autorais, né? É um grande exemplo disso. Né? Os direitos materiais, mas direitos autorais, né? Como uma obra de um livro, né? Isso tem valor econômico, né? Como uma letra de uma música, também há também a possibilidade de existir um valor econômico para isso, né? Uma invenção, né? Quando eu invento uma nova um novo mecanismo, uma capa de celular ultramoderno, por exemplo, né? Ou um novo celular, né? E aí essa nova invenção é também um direito imaterial ou um direito incorpóreo. Né? Os bens móveis, né? Todo mundo já viu, obviamente, o que são bens móveis. E o que caracteriza, qual que é o conceito de bens móveis? Os bens móveis são aqueles que são movidos de um lugar para o outro por força própria ou por uma força alheia, né? Sem que esta alteração faça com que a destinação daquele bem seja alterada. Né? Por exemplo, um cavalo, um boi, né, um cachorro, são bens móveis, né, porque eles se movem de um lugar para outro por força própria. Né. Já aqueles bens que não se movem sozinhos, né, como por exemplo um celular, como por exemplo um armário, uma mesa, uma cadeira, né? Elas não andam sozinhas, né? Então, obviamente, são chamados bens móveis, mas elas não são movidos por força alheia. Importante dizer que a mudança desse móvel de um lugar para outro, ela tem que permanecer com aquela característica principal. Né? Por isso que as casas, por exemplo, né, os prédios, não são considerados bens móveis, né? Porque eles não, se eu alterar, se eu tirar a casa de um lugar e colocar em outro, muito provavelmente ela vai ser destruída, ela não vai continuar sendo casa, né? Então são chamados aí de bens móveis, aqueles bens que há a possibilidade de alterar de um lugar para o outro, seja por força própria ou força alheia, sem ali que seja alterado ali a estrutura daquele bem. Tá?
Os bens imóveis, diferentemente dos bens móveis, né, são aqueles que eles não podem ser transportados de um lugar para outro, porque se eu os transportar, eles vão deixar de ter aquela característica principal, né? Então, os edifícios, por exemplo, né, ou as casas, né, são considerados bens imóveis, né? O solo também, né, e tudo aquilo que é incorporado ali nele também é considerado bens imóveis. Se eu alterar ele de local, né, ele, obviamente não vão ser considerados mais bens e sim vai estar sendo destruído aquele bem. É por isso que os bens imóveis eles não podem ser transportados de um lugar para outro. Né? Numa outra ocasião me perguntaram, né, se aqueles motorhome ou aquelas casas que são construídas dentro de veículos são considerados bens imóveis. Não, são considerados bens móveis, né, gente? Porque não é porque eu moro dentro um veículo que ele é considerado bem imóvel, não. Né? Nessa situação, ele é um veículo e também é considerado ali um local de moradia, então é considerado um bem móvel, né? Os motorhome ou o, esses veículos que transportam a própria casa. Né? Bens fungíveis e bens infungíveis. Vamos lá. Os bens fungíveis, é aqueles que eu posso substituir por outro bem da mesma qualidade, ou da mesma quantidade, né, ou da mesma espécie. Né? Então, ou seja, quando há a possibilidade de eu trocar, né, de eu substituir esse bem por um outro bem, né, ele é considerado bem fungível. Né? Então, um arroz, né, feijão, macarrão, enfim, milho, são considerados bens fungíveis. Né? Eu posso trocar ali, né, substituir, que eu não vou perder ali a qualidade principal daquele bem. Né? Os bens infungíveis são aqueles que são insubstituíveis. Né? Há uma característica especial deste bem que o qualifica, que o classifica e ele é insubstituível. Né? Como, por exemplo, uma estátua de um monumento, né? Um patrimônio histórico, né? Obviamente, um quadro, por exemplo, um quadro de Monet, né? Um quadro de Mona Lisa, né? Aquela obra famosa de Mona Lisa. São obras, né, que são infugíveis, ou seja, são insubstituíveis. Né? Eu não posso colocar um outro quadro lá, ele não vai continuar sendo o mesmo bem anteriormente feito. Então, são considerados bens infungíveis. Então, a diferença entre fungíveis e infungíveis é a questão da troca ou não troca, né? Ou seja, da substituição ou não substituição desse bem. Se for possível a substituição, é considerado bens fungíveis. Se não é possível a substituição, são considerados bens infungíveis. Os próximos que a gente vai estudar são os bens consumíveis e os bens inconsumíveis. Os bens consumíveis é aquele cuja importância da distribuição imediata ali da própria substância. Né? Então, ou seja, eu tenho este bem e eu posso consumir esse bem, né? Ou seja, eu posso destruir este bem, né, que é necessária essa destruição para a própria subsistência. Né? Então, os alimentos, como de forma geral, né, um vinho, um refrigerante, né, são considerados bens que estão ali à disposição de nós para consumi-los, eles. Né? Então, são bens importantes para o consumo, por isso são chamados bens consumíveis. Ao contrário dele, os bens inconsumíveis, aqueles que eles podem ser utilizados de forma contínua, né? Não é uma única utilização desse bem que ele vai ser ali destruído. Não, eu posso reiteradamente realizar a utilização desse bem, né, que ele vai continuar sendo aquele bem originário. Né? São aqueles bens que eles gastam, né, mas eles continuam ali sendo bens ali, mesmo que eu utilize uma, duas, três, ou dias, anos, meses, enfim. Né?
uma caneta, uma roupa. Eu não uso uma roupa e depois jogo fora. Né? Eu não uso a caneta para assinar um contrato e depois jogo fora. Né? São bens ali inconsumíveis, né? São bens que estão ali à disposição das pessoas para consumir reiteradamente, né? Diferentemente dos bens consumíveis. Os bens consumíveis eu uso uma vez, acabou, né? Não tem mais bem a ser considerado porque ele está destruído por conta do consumo. Os bens inconsumíveis ele pode sim ter um desgaste natural de acordo com o tempo, mas eu posso reutilizar ele por várias e várias vezes. Então esses são os bens consumíveis e os bens inconsumíveis. Os bens ali divisíveis e indivisíveis. Para a gente encerrar então a aula de hoje, falaremos dos bens divisíveis e dos bens indivisíveis. Depois, nas próximas aulas, a gente continua com as outras classificações dos bens. Os bens divisíveis e indivisíveis, vamos estudar primeiro os divisíveis. O que são os bens divisíveis? São aqueles que podem ser repartidos em frações distintas, né, sem alteração da qualidade principal daquele bem. Né? Então, uma fatia de uma pizza, né, uma lixa, né, um pedaço de uma madeira. Né, eu posso repartir ele em vários pedaços, ele vai continuar sendo lixa, vai continuar sendo uma pizza, vai continuar sendo ali uma madeira, enfim, né, ou uma borracha, como está aqui na apostila. Eu tenho um grande pedaço de uma borracha, eu preciso dividir ela em várias partes. Eu posso fazer essa divisão, né, em várias partes, ela vai continuar sendo borracha da mesma forma. Né? Ou um pedaço de pizza, né? Eu posso dividir ele em vários pedaços e vai continuar sendo ali um pedaço de uma pizza. Né? Então, há bens que é possível a divisão, há bens que não é possível a divisão. Né? Isso é importante até para questões de divisões de bens, uma eventual separação, uma eventual briga judicial, né? Tem que ser verificada a possibilidade de divisão ou indivisão do bem. Né? Então, se eu tenho ali a possibilidade, imagine, por exemplo, né, eu tenho uma casa, né, e marido e mulher estão discutindo sobre quem vai ficar com essa casa. Né? Essa casa pode ser dividida, né? Posso serrar a casa em dois e ficar uma parte com a mulher, uma parte com o homem? Obviamente que não, porque se eu dividir a casa em dois, ela não vai deixar de ser casa, né? Então, ela não é considerada bem divisível, né? Então, a divisão ou indivisão do bem, eu preciso verificar se eu dividir, ela vai continuar sendo esse bem? Né? Se a minha resposta for positiva, ela é considerada bem divisível. Se ela não é possível a divisão, porque se eu dividir este bem em 2, 3, 4, 20 partes, ele vai deixar de ser este bem? Se ele deixar de ser esse bem, a resposta é indivisível. E aí está o conceito de bens indivisíveis, são aqueles que não podem ser divididos, porque se fizer essa divisão, eles vão deixar de ser ali o bem propriamente dito. Né? Então, questão de um anel, de uma vaca, por exemplo, né? Ou seja, de uma casa, que foi o exemplo que eu dei, né? Não posso dividir a casa, não posso dividir a vaca, porque ela vai deixar de ser aquele bem original. Né? Não posso dividir um anel, porque se eu dividir um anel, eu não tenho mais o anel, não tenho mais aquele bem. Né? Posso ter dois pedaços de metal, né? Seja ouro ou prata, enfim, dependendo do tipo de bem que a gente está falando. Mas a qualidade essencial dele vai deixar de existir. Né? Mesma coisa uma vaca. Né? A partir do momento que eu corto a vaca em dois, obviamente eu não tenho duas vacas. Né? Eu tenho eu posso ter carne humana, e a carne sim eu posso falar que ela é divisível, né? Mas não o animal vaca, o animal cavalo, enfim. Né? Obviamente, se eu dividir, primeiro eu vou estar cometendo um homicídio, estou cometendo a morte de um animal, né? Mas o produto dessa divisão não vai ser mais considerado vaca, não vai ser mais considerado boi ou qualquer tipo de animal, né? Ele vai ser considerado
na bem da verdade, ali a carne que pode ser consumida ou vendida ali por aquela pessoa. Mas vaca, obviamente, não vai ser. A mesma coisa um carro. Corta o carro em dois, né? Ele vai deixar de ser carro. Vai ter ali ferragens, vai ter ali toda a matéria-prima que forma o carro, mas carro ele não vai ter mais essa utilidade de carro. Mesma situação com relação aos anéis, tá? Então, por hoje é só, gente. A gente termina então a aula de hoje aqui na questão da diferença entre os bens divisíveis e indivisíveis, né? E seguimos na aula que vem a partir aí dos bens singulares, vamos ver os bens singulares, os bens coletivos, até o término aí das classificações dos bens, tá? Deem uma lida nas apostilas como sempre, realizem os relatórios, né? Compareçam às aulas no Microsoft Teams para esclarecimento de dúvidas e um bom estudo a todos. Uma boa noite.